Olá, meus queridos alunos, boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula, né? Hoje, quinta-feira, 27 de agosto, nós vamos falar das aulas de História e Geografia, tá? Então, você vai abrir o seu livro de Geografia, aí conforme está nas orientações, o seu livro de Geografia, você vai abrir lá na página 38, 39, até a página 41, 38, 39, 40 e 41, conforme está aí na apostila de vocês. Eu coloquei a página para esse texto, ele já foi estudado. Nós estudamos numa semana anterior à semana passada, porque a semana passada foi realizadas as avaliações. Eu gravei o vídeo explicando esses textos da página 38 até a página 41 do livro de Geografia. O que falou nesse texto? Nós falamos sobre os impostos, que é a cobrança dos impostos, né, que é importante, cada município, né, tem seus impostos, e parte desses impostos, ou todo, ele é revertido para o próprio município, para fazer diversos serviços, como reparo de escolas, manutenção de prédios públicos, todos os tipos de serviços que é feito dentro do município. Parte desse serviço é feita com a arrecadação de impostos, tá? Com a cobrança de impostos que é feita em cada município. Também falamos sobre a influência das leis no município. Então, todo município ele tem que ter suas leis, ele cria suas leis e o prefeito sanciona essas leis, os vereadores aprovam essas leis, o prefeito sanciona e essas leis passam a ter validade dentro do município. Então, existem leis para diversas coisas, né? E aí as pessoas têm que cumpri-las, não só as pessoas civis, mas também as próprias autoridades devem cumpri-las, essas leis, para que o município tenha um funcionamento bom, para que o município não fique todo bagunçado. Então, as leis é necessário para isso. Então, existem as leis federais, que é a nível de Brasil, existem as leis estaduais, que é a nível de estado, e existem as leis municipais, que é a nível de município, tá? Então, foi estudado sobre isso, né, sobre as leis, a influência das leis no município, e também foi falado sobre os impostos, né, a arrecadação de impostos, que ele é revertido para o benefício do próprio município, tá? Então, da página 38 à página 41 do livro de Geografia, vocês vão precisar de abrir o livro para vocês responder a atividade que está aí na apostila de vocês, na atividade dessa semana, tá? Então, aí nessa atividade aqui de Geografia, que é a primeira que nós vamos falar, tá escrito aí que vocês vão abrir o livro de vocês da página 38 à página 41, com base no estudo do conteúdo da aula anterior de Geografia, né? Que foi explicado, que tem um vídeo que foi explicado o texto, vocês vão responder as questões abaixo. Aí, logo aqui vem as questões, tá? Então, tá escrito assim, ó, leia atentamente os enunciados das questões e responda. Sempre eu estou colocando, gente, cada vez que vai passando, a gente vai melhorando, a gente vai percebendo quais são as dificuldades dos alunos e a gente vai melhorando e vai facilitando para cada dia estar sanando essas dificuldades. Por isso que é importante que vocês devolvam as atividades, porque eu vou percebendo quais são as dificuldades, o que os alunos estão tendo mais facilidade, o que o aluno precisa melhorar, e eu tenho que melhorar também. Para vocês melhorar, eu preciso melhorar aqui meu trabalho. Então, eu coloquei em cada questão qual é a página do livro que você vai encontrar a resposta, tá? Por exemplo, a 1 diz assim, livro de Geografia, página 39. Então, aqui na questão 1 da atividade de Geografia, para você responder ela, você vai precisar de ir lá no livro de Geografia, lá na página 39 do livro de Geografia. Então, abriu a página 39 do livro de Geografia, você vai ver, ó, quais são os benefícios da lei que determina que parte dos alimentos da merenda escolar das escolas públicas deve ser comprada de pequenos produtores agrícolas. Então, quais são esses benefícios? Né, tem uma lei, os municípios criaram essa lei que parte da merenda escolar tem que ser comprada do pequeno produtor rural. Então, vem o recurso, ele compra parte no mercado, mas outra tem que ser compra do produtor rural, daquele produtor que produz aí nos seus pequenas propriedades. Tá? Então, aqui diz assim, ó, na página 39 diz assim, antes de começar uma construção da cidade, os produtores e familiares e da comunidade tradicionais, como os indígenas e os quilombolas, não é aqui não, gente, peraí. Ah, tá. Antes de começar uma construção na cidade, é preciso obter a aprovação da prefeitura. Os funcionários desse órgão avaliam a construção, obedece à lei e se oferece segurança aos moradores, aos usuários e à vizinhança. Durante a construção, fiscais da prefeitura devem inspecionar
a obra e verificar se ela está em conformidade com as normas da construção. Aqui está falando das obras. Outra lei importante que deve ser cumprida em todos os municípios brasileiros determina que parte dos alimentos da merenda oferecida aos alunos das escolas públicas deve ser comprada sempre que possível dos pequenos produtores agrícolas. Produtores familiares e de comunidades tradicionais, como os indígenas e os quilombolas, têm preferência nesse tipo de venda. Portanto, essa lei garante a geração de renda para muitas famílias e comunidades. Então, por que é importante, né? Quais são os benefícios? Porque ela gera, né, gente? Gera renda e benefícios para muitas famílias da comunidade. Então, aí você encontra a resposta aqui na página 39, bem aqui embaixo, no finalzinho desse parágrafo aqui, você vai encontrar a resposta da questão número 1. Na questão número 2, diz que você vai encontrar lá na página 40, lá onde está falando sobre os impostos. Então, livro de geografia, página 40. De que maneira a prefeitura arrecada dinheiro para atender às necessidades da população? Então, aqui está falando que é com a cobrança de impostos e tal, é que a prefeitura arrecada dinheiro, né? Então, é com a cobrança de impostos. No livro de geografia, na página 41, tem um quadro, tá? Tem esse quadro aqui, é o mesmo quadro, eu reproduzi ele aqui para a atividade de vocês. Diz assim, livro de geografia, página 41. Complete o quadro a seguir com base nos fatos da página citada do livro. Qual foi a página que eu citei? A página 41. Então, pessoal, aqui na página 41, vocês estão percebendo que aqui tem pessoas trabalhando. Aqui nós temos obras, nós temos casas, temos estradas, né? E aí tem as pessoas trabalhando aí. Aí aqui tá falando assim, foto, aí tem A, B, C, D. Aí, obras e serviços públicos. Quais são, que tipo de serviços públicos eles estão fazendo aí? Ó, eles estão limpando a praça pública, né? A outra, embaixo, benefícios para a população, limpeza e higiene da cidade. Então, eles estão fazendo a limpeza e higiene da cidade, né? Aí vem a letra B, construção de um canal de água. Então, aqui, ó, eles estão fazendo a construção de um canal de água. Então, aqui, pessoal, eles estão fazendo, cadê a foto? Ah, aqui eles estão fazendo a limpeza da cidade. Aqui eles estão fazendo o quê? A limpeza de praça pública. Aqui eles estão fazendo o quê? A construção de um canal de água. E aqui eles estão fazendo o quê? Aqui em volta aqui de uma escola. Então, eles estão fazendo o quê? Escola, é uma escola. Então, eles estão em volta de uma escola. Então, aqui são alguns dos benefícios que a prefeitura faz com o dinheiro que é arrecadado dos impostos. Então, aí, ó, vocês observar direitinho, ó, no quadro, onde vocês vão ter que responder as atividades de acordo com o que está escrito aí, ou de acordo com as letras que tem aí, ó. Cada quadrinho desse está representado por uma letra. E aí você vai escrever lá embaixo o que você observou em cada letra. Lá, letra A, obras e serviço público, né? Limpeza de praça pública, benefícios para a população, limpeza e higiene da cidade. Letra B. Na letra B, o que eles estão fazendo? Construção de um canal de água, combate aos efeitos da falta d'água. Então, qual é o benefício que vai trazer para a cidade? Se eles construírem um canal de água, ele vai trazer o quê? O combate à falta de água, né? Letra C, obras e serviço público, manutenção do gramado em espaço público. Qual é o benefício que ele vai trazer para a população? Limpeza e embelezamento da cidade. Letra C, o que nós estamos observando aí na letra D? O que nós estamos observando? Obras e serviço público. Nós estamos vendo uma escola. Quais são os benefícios que essa escola traz para a cidade? Educação para as crianças, tá? Então, é isso que eu quero que vocês façam aí, pessoal, na atividade de geografia. E aí, agora, nós vamos passar para a de história. Na atividade de história, foi a mesma coisa. Na semana anterior à semana passada, nós fizemos o estudo dos textos da página 28, 29 e 30. Estudamos os textos, vocês assistiram o vídeo aula, eu acredito que sim, né? Se não assistiu, tem que assistir, porque é importante. Aí eu fiz a explicação, e agora nós vamos realizar a atividade. Então, nessas páginas 38, 28, 29 e 30, nós falamos sobre o início da colonização do Brasil, falamos sobre o pau-brasil, que é era a primeira riqueza do Brasil, era uma árvore chamada pau-brasil, daí originou o nome Brasil, o nome do nosso país, e também falamos sobre a prática do escambo, que é a troca de mercadorias, né?
Era muito comum na época, né, do Brasil colônia. Então, eu tinha a farinha, você tinha o arroz, e eu trocava a farinha, eu dava um pouco de farinha, você me dava um pouco de arroz. Então, hoje em dia, as pessoas assim mais simples, eles chamam de gambira, né? Mas antigamente, e ainda se conhece por escambo, é a prática da troca. Não é você vai ali e compra com dinheiro, não. É quando você troca uma mercadoria por a outra, um produto pelo outro, tá? Então chama-se escambo. E aí nós falamos sobre isso, né? Sobre o início da colonização, quando que os portugueses chegaram ao Brasil, o Brasil começou a se colonizar, começou a se... Aí os portugueses começaram a explorar o Brasil de todas as formas, né? E os primeiros habitantes que eles encontraram aqui foram os índios, e os índios eles ficaram muito assustados com essa colonização, né? Porque até então eles não eram acostumados com isso. Falamos também sobre o pau-brasil, inclusive aí na página 29 tem um mapa, né, 2 mapas, onde mostrava a riqueza, né, quanto o pau-brasil tinha nesses estados, e está mostrando a realidade de hoje, né? Então, o quanto ele foi explorado, era uma das maiores riquezas do nosso país na época, e os portugueses exploraram muito, carregaram muito essa madeira, né, tiraram e exploraram bastante. Então, pessoal... Aí nós vamos ver a atividade. Aí vocês têm aí, nas orientações também, fala sobre as páginas 28, 29 e 30 do livro de história, tá aqui. Aí tem a atividade embaixo também, a mesma coisa da de geografia. Eu coloquei as páginas do livro para ficar mais fácil para vocês encontrarem, tá bom? Ó, número 1, livro de história na página... Gente, não é 38, é 28, tá? Então, vocês peguem aí, ó, livro de história, número 1, livro de história, página 38. Não é página 38, é página 28, tá? Foi erro de digitação aí, porque nós estamos estudando apenas a página 28, 29 e 30. Então, não é página 38, é página 28. Qual desses ingredientes da receita é responsável por deixá-la doce? Então, aqui na página 28, nós temos aqui uma receita. E aí, qual desses ingredientes, que receita é essa? Essa é uma receita de doce de leite, caseiro, feito em casa. Então, qual é desses ingredientes que tem aqui, que é responsável por deixar o doce, a receita doce? Qual é desses ingredientes? É lógico, né, gente? É o açúcar, né? Porque é o açúcar que deixa os ingredientes doces. Número 2, livro de história, página 29. Observe e compare os mapas, depois responda as questões as questões A e B. O que aconteceu com a Mata Atlântica ao longo do tempo? Então, aqui é aquele mapa que eu mostrei para vocês, na Mata Atlântica, né, onde existia bastante pau-brasil aqui, tinha bastante aqui, você vê que já diminuiu severamente, né? Então, a pergunta é, o que aconteceu com a Mata Atlântica ao longo do tempo? Então, o que aconteceu com ela? Ela foi desmatada e diminuiu bastante. Então, a resposta basta você colocar, ela foi desmatada e diminuiu bastante. Letra B da número 2. Quanto tempo levou para essa mudança acontecer? Então, pessoal, a letra A e a letra B da número 2 estão tudo na página 29, tá? Então, quanto tempo levou para que isso acontecesse? Então, desde quando o Brasil foi descoberto, né, até hoje, já se passaram mais ou menos quantos anos? Se passaram 500 anos, cerca de 500 anos. Então, a resposta, quanto tempo levou para que esses mapas ficassem um diferente do outro dessa forma? Um com bastante Mata Atlântica e o outro já com o mínimo possível de Mata Atlântica. Cerca de quanto tempo? Cerca de 500 anos, tá? Aí vem a número 3, livro de história na página 30. Em sua opinião, a prática de trocar um serviço ou um objeto por outro ainda existe? Em caso afirmativo, dê um exemplo. Aqui tá perguntando, aqui tá falando bem na página 30, onde nós fala sobre o escambo, que é a prática da troca de uma mercadoria pela outra, ou de um produto pelo outro, sem ser pelo dinheiro. Aí a pergunta é o seguinte, é uma pergunta muito pessoal, tá? Mas para isso você releia o texto novamente para você entender, olha só. Para extrair o pau-brasil, os portugueses utilizavam o trabalho dos indígenas. Os nativos derrubavam as árvores, cortavam os troncos em toras, levavam a madeira até a praia e carregavam as caravelas. Em troca da madeira, os portugueses entregavam aos indígenas machados, foices, tecidos, espelhos, pás,
facas e outros objetos que os nativos consideravam importantes. Esse tipo de troca, que não envolvia moeda, recebeu o nome de escambo. Para armazenar as toras de madeira que seriam levadas para a Europa, os portugueses construíram ao longo do litoral feitorias, que eram galpões de madeira protegidas por paliçadas. Então, eram os barracões onde eles guardavam as madeiras esperando chegar a época, esperando carregá-la para a Europa, né? Porque eles extraíam para o Brasil as madeiras aqui da nossa Mata Atlântica e não faziam nada aqui não, eles carregavam para o país deles. Então, pessoal, aí tá, aqui não diz se ainda existe ou não, a pergunta é, se ao seu conhecimento, conversando aí com sua família, você acha que ainda existe essa prática da troca, do escambo? Se existe, você coloca sim e dê exemplo. Se você acha, conversando aí com sua família, acha que não existe mais a prática da troca, que é o escambo, né, da troca de um produto pelo outro, de uma mercadoria para outra, você diz não, tá? Então é isso, pessoal, nossas atividades de História e Geografia de hoje. Eu espero que vocês assistam o vídeo aula com material em mãos, porque aí vai ficar muito mais fácil para vocês compreender, para vocês responderem. E aguardo, né, que vocês assistem para que vocês possam cada dia mais estar tirando as dúvidas de vocês em relação aos nossos conteúdos. E até a nossa próxima aula. Fique com Deus, bons estudos para vocês e beijo e até a nossa próxima aula, que será amanhã.